beleza? Grande abraço para todo mundo. Estamos começando aqui mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25 na manhã desta segunda-feira e vamos repercutir os principais assuntos do final de semana, já que estaremos juntos até às 8h40 repercutindo esses assuntos de destaque que acabaram movimentando o ambiente esportivo durante o final de semana. Você vai poder acompanhar os detalhes também da Fórmula 1, etapa do Bahrein que foi realizada neste fim de semana e os gols das principais competições pelo Brasil, principalmente os gols do Campeonato Alagoano, que é o que acaba interessando para todos nós, né? Vamos abrir aqui justamente o programa de hoje falando desse grande prêmio do Bahrein, onde teve realmente muitas situações curiosas. Você sabe que cada grande prêmio tem esse processo importante, né? Tem toda aquela condição mesmo dos amantes do automobilismo, pela qualidade dos pilotos e pela tecnologia apresentada agora nos veículos. Então nós vamos começar o Canal Esporte de hoje, abrindo a programação semanal aqui da TV Mar Canal 25. Você sabe que nós estamos aqui sempre apresentando o Canal Esporte de 8 às 8h40, de segunda a sexta-feira, com reprises no decorrer do dia, de acordo com a programação da TV Mar Canal 25. E você tem também a ferramenta para poder nos acompanhar através do YouTube, no canal da TV Mar. TV Mar Canal 25, esse é o nome do canal, e você vai poder também acompanhar todos os programas aqui apresentados ao vivo, vai acompanhar sem cortes, na íntegra, essas publicações. O nosso aplicativo é o TV Mar. Você baixa esse aplicativo para o seu smartphone, nos sistemas Android, iOS, Windows Phone, Firefox, todas as plataformas você tem a possibilidade de acompanhar a programação da TV Mar Canal 25. E vamos falar então desta condição que foi apresentada no final de semana com o GP do Bahrein, com imagens da ESPN. Isso, vamos lá. As matérias através da internet colocam que Nico Rosberg foge de confusões no Bahrein e chega à segunda vitória em 2016. Hamilton é atingido por Bottas na largada e se recupera e ainda chega em terceiro, atrás de Kimi Raikkonen e o Vettel, que teve problemas antes da prova. O Williams erra na estratégia e Massa termina em oitavo no GP. Brasileiro Felipe Massa, e o Nico Rosberg acabou vencendo o GP do Bahrein, que não teve aí uma boa largada do Hamilton, perdeu a ponta, né, pro próprio Rosberg, foi acertado por Valtteri Bottas na primeira curva, caiu para sétimo e ainda assim teve condições de se recuperar e terminou a prova em terceiro. Você está acompanhando imagens do GP do Bahrein, que foi realizado neste final de semana. Uma prova interessante pelo fato de ser disputada à noite, né? E acaba tendo essa essência, né? Esse ingrediente importante, toda essa atmosfera também que é envolvida nessa prova, pelo fato de ser disputada à noite, né? Diante das altas temperaturas e principalmente essa condição que acaba sendo colocada para ficar pelo menos um ambiente favorável para que os pilotos à noite possam participar desse grande prêmio. É o momento da bandeirada, da chegada do Nico Rosberg, que ficou em primeiro. O Hamilton terminou em terceiro, Raikkonen em segundo. Aí o Grosjean, que ficou em quinto, conversando com a sua equipe, algum tipo de razão ali para comemorar. E aí a vitória do Nico Rosberg, toda a comemoração. O piloto da Mercedes, campeão do GP do Bahrein nesse final de semana, imagens da ESPN, através das imagens originais que são geradas aí pela detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1, que é a principal competição do automobilismo mundial. E aí vamos dar uma olhada como foi que ficou, né, nessa condição aí do GP do Bahrein, a classificação, para que você possa tirar as suas conclusões, você que é fã do automobilismo e sabe que aqui no Canal Esportes nós estamos sempre mostrando essa condição também do automobilismo sempre que possível. Tá aí, o Rosberg ficou em primeiro, em segundo Raikkonen, em terceiro Hamilton, em quarto Ricardo, da Red Bull, em quinto Grosjean, o Verstappen ficou em sexto, o Kvyat em sétimo e o Felipe Massa terminou em oitavo. O outro brasileiro, o Felipe Nasr,
da Sauber ficou apenas na 14ª colocação e não conseguiram concluir a prova, né? O Sainz, Gutierrez, Button, Vettel e Palmer acabaram ficando no meio do caminho, sequer completaram a volta, não concluíram e saíram no decorrer desse GP. O GP do Bahrein, que foi realizado no final de semana. Uma olhada na classificação no Mundial de Pilotos em 2016. O Nico Rosberg, com as 2 vitórias, chegou a 50 pontos. 2 provas, 2 vitórias. O Hamilton vem em segundo com 33. O Ricardo vem em terceiro com 24. O Kimi Raikkonen é o quarto com 18. O Grosjean é o quinto colocado, também 18 pontos. O Sebastian Vettel tem 15. E o Felipe Massa, brasileiro, tem apenas 14 pontos. Está na modéstia 7ª colocação no Mundial de Pilotos. A classificação atualizada no Mundial de Construtores, a corrida das equipes. A Mercedes lidera com 83 pontos. Em segundo, a Ferrari com 33. A RBR tem 30, tem em terceiro. Em quarto, a Williams com 20 pontos. E em quinto, a Haas F1 Team, que tem o Grosjean e o Gutierrez como seus pilotos, tem apenas 18 pontos. A Williams, né, que tem o Felipe Massa e o Valtteri Bottas, tem apenas 20, está na 4ª colocação até aqui nessa corrida pelas melhores equipes da temporada. Apenas 2 provas, tem muita coisa para acontecer daqui para frente, mas essa vitória do Nico Rosberg acaba realmente constatando, trazendo para nós uma ideia muito interessante desse momento vivido pela equipe e por ele mesmo, né, para a temporada. Vem aí como um dos fortíssimos candidatos à conquista do título mundial. É claro que ainda tem muita coisa para acontecer, mas já dá ótimas credenciais nessas 2 primeiras provas da temporada. Saindo do automobilismo, vamos falar de futebol. Tivemos no final de semana um dos maiores duelos do planeta, Barcelona e Real Madrid. O Barcelona defendendo uma invencibilidade de 39 jogos, jogando em casa, no Camp Nou, ao lado de sua torcida, para um público de mais de 100 mil torcedores. Você já imaginou? 100 mil torcedores. E você vai ver agora alguns detalhes desse jogo. Vamos acompanhar. Forte marcação, inclusive, que o Casemiro, que acabou sendo uma das surpresas lançado pelo técnico Zinedine Zidane, conseguiu colar no Messi, e a participação do jogador argentino na partida, no clássico, foi discreta. Vamos ver. Aí o Barcelona tenta se mandar com o trio MSN. Casemiro para tomar do Messi. Dani Alves, deixadinha de calcanhar, vem o Messi. Ele tem lá pelo meio Soares. Messi protege para escapar do Toni Kroos, adiantou demais. Recuperação do Casemiro. Casemiro ficou no chão. Choque de joelho com joelho. É falta marcada para o Real Madrid. Ele que estreou no Barcelona num clássico na temporada passada. Olha o Messi. Interceptação do Casemiro. Piqué no desarme. Foi um pequeno desarme. Lionel Messi tentou lá do outro lado com o Soares. Casemiro na cobertura. Foi um trabalho reconhecido pelo técnico Zinedine Zidane. O Casemiro, a apresentação do jogador foi uma coisa fantástica nessa partida. Conseguiu mesmo anular o Messi no jogo e acabou tendo uma condição muito interessante em termos de destaque, né? Foi a surpresa na escalação. Eu vou pedir apenas para que o nosso querido Vinícius Ferreira tente buscar na sequência dos vídeos aí os gols dessa vitória aí do Real Madrid. O Real Madrid que venceu com um jogador a menos, venceu o Barcelona por 2-1 e o gol da vitória foi marcado por Cristiano Ronaldo. Então, o interessante de tudo isso é que o Barcelona saiu na frente, conseguiu abrir uma boa vantagem, fez 1-0 e tinha tudo ali sendo empurrado pela maioria do estádio, tinha tudo para poder conquistar um grande resultado, que era mais uma vitória em cima do rival, mas o que se viu foi uma condição de superioridade do Real Madrid, principalmente o otimismo. Tinha um jogador a menos, né, com a expulsão do Sérgio Ramos, e aí o Cristiano Ronaldo foi determinante para essa virada.
Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco aqui nessa sequência das competições pelo Brasil, trazendo mais gols para você, mas nós vamos aqui falar um pouco dessas notícias de destaque, já que o Kaká retorna com 2 assistências na Major League Soccer, que é a Liga Americana. Nós temos essa matéria já aqui sendo aberta no Globo Esporte, né? O Kaká retornando, acabou dando 2 assistências para a vitória do seu time por 4-0, o Orlando que venceu, né? O Orlando City, e aí nós vamos colocar essa matéria rapidinho aqui, né? Para que a gente possa acompanhar esses detalhes Acredito que deu uma travada, que eu já estou com a matéria aberta aqui. Deu uma travada no sinal, né? Vou tentar aqui reconectar. Mas o time do Kaká conseguiu um grande resultado, esses 4-0, com a boa participação dele nessa vitória, que dá moral para que o jogador retorne à seleção brasileira. Ele é um dos lembrados pelo técnico Dunga, que apesar da crise, mas é uma condição que está sendo realmente uma constante, né, nessa seleção brasileira. Foi convocado, pelo menos em algumas oportunidades aí, para disputar até jogos nessas eliminatórias da Copa do Mundo, em amistosos também, e é um jogador que passa a fazer parte aí dos planos para uma sequência, se o Dunga continuar, claro, como técnico da seleção brasileira. É isso que nós precisamos destacar sempre. O Dunga precisa ter uma continuidade no trabalho, porque se não tiver também não adianta nada. Não adianta, não é? Não. Aqui é a internet mesmo, tá? É a internet. Bom, vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao processo no Canal Esportes, enquanto existe ali uma procura incansável do meu querido Vinícius Ferreira. O Vasco ontem jogou com volta redonda e você vai ver agora os gols desse empate do Vasco que prejudicou a vida do Flamengo e de outras equipes que querem a classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vamos ver. O primeiro gol do Vasco, marcado por Nenê. Nenê fez 1-0 para o Vasco. O gol de empate do Voltaço saiu dessa forma aí. Niltinho fez, depois do passe longo, por trás da defesa do Vasco. E aí o gol de empate do Voltaço. Resultado final 1-1. Vasco que segue invicto no Campeonato Carioca. Porém, a equipe de São Januário perdeu a liderança dessa Taça Guanabara, dessa segunda fase da competição. Segundo o técnico Jorginho, utilizou inclusive uma declaração curiosa. Diz que para ele gosta de perder. Vamos ver. Muito confiante no nosso trabalho, continuamos invicto. É claro que o resultado fica um gostinho de uma derrota, mas a responsabilidade é sempre minha, do treinador. Procuramos fazer as mudanças, tentando encaixar o melhor. Alguns jogadores acabaram não funcionando bem, mas eu creio que a responsabilidade tem que vir para a comissão técnica e com certeza nós vamos fazer o melhor jogo no próximo jogo. Primeiro eu queria ressaltar o apoio do torcedor. Isso é uma coisa maravilhosa, porque o torcedor está entendendo a importância do atleta e o que a equipe vem fazendo no Campeonato Carioca e já desde o ano passado no Campeonato Brasileiro, tendo uma reviravolta grande. E perder, meu amigo, a gente já viu os maiores jogadores do mundo perderem pênalti. Eu fui beneficiado, fui campeão do mundo com um grande atleta perdendo pênalti, que foi o Badio. Então é isso, ele é realmente um dos melhores batedores que eu tive a oportunidade de trabalhar, mas tem a primeira vez, aconteceu, não é o responsável de forma nenhuma, por nada. Um dia que a gente não estava encaixando, as coisas não saíram tão bem como a gente havia planejado, e com certeza eu tenho a certeza e a convicção que o Nenê vai estar decidindo muitos dos nossos jogos, inclusive de pênalti. Já decidiu, né? Inclusive já decidiu muitos jogos para o Vasco. O Nenê tem crédito. Perdeu um pênalti ontem. Para quem não sabe, o Nenê perdeu um pênalti, o goleiro defendeu. Mas, mesmo assim, não é motivo para crucificar o jogador, que tem sido o comandante desse meio campo do Vasco. O Vasco é muito dependente da qualidade do Nenê e isso tem ficado muito evidente também nesta temporada. Foi assim até na arrancada que o Vasco deu no ano passado, que acabou sendo insuficiente uma arrancada, porque a equipe terminou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas a presença do Nenê desde o ano passado já é uma presença de destaque no Vasco. Quem venceu bem durante esse final de semana em um jogo repleto de gols foi o Santos. Vamos dar uma olhada aí nesse jogo que teve 8 gols e gols bonitos, gols para tudo que é gosto. Vamos ver. O Capivariano saiu na frente depois dessa cabeçada.
Meio sem querer, né? O zagueirão ali não esperava a falha, não. O Santos conseguiu o empate ainda no primeiro tempo, depois dessa jogada pelo lado direito. O gol contra do Fabrício. O gol foi contra, viu? Teve a comemoração, mas o gol foi contra. Olha lá. Gol contra. Aí o Santos partiu para cima e conseguiu a virada. Observa aí, golaço de Ricardo Oliveira, hein? Na saída do goleiro, um balãozinho. E Ricardo Oliveira, jogador da seleção. Tem um chapéu do goleiro e concluiu. Com um gol escancarado. 2-1 para o Santos. Mais uma vez, o gol bonito aí, né, que o Peixe marcou. O capivariano voltou para o jogo e conseguiu fazer mais um gol, deixando a partida novamente empatada em 2-2. A jogada pelo alto, cruzamento rasteiro, o corte parcial da defesa e a conclusão da jogada. O Santos, no segundo tempo, fez o terceiro, depois de muita insistência. Mais uma vez o Ricardo Oliveira. Olha por esse ângulo aí. Primeiro momento o goleiro defendeu e no rebote a conclusão do Ricardo Oliveira com gol escancarado. Aí o Santos começou a abrir vantagem com esse quarto gol. Olha que gol bonito, hein? Olha que cavadinha, Vinícius. Que golaço. Que golaço do Santos. Olha para aí, a juventude que está fazendo a diferença nesse time do Santos. Golaço. Esse é o tipo de gol que dá para ver por todos os ângulos mesmo. Você gosta de ver, né? O 5-2 do Santos também veio com uma outra jogada bem trabalhada. Pelo meio, passe em profundidade. E a conclusão do Gabigol. 5-2 para o Santos. E aí, a reação do capivariano parou nesse terceiro gol. Depois da bola na trave, Cleiton Domingues, fez esse gol do capivariano. Resultado que acabou rebaixando o capivariano, né, a derrota. Valeu a reação, 5-3, mas o capivariano acabou rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Não conseguiu escapar depois desse fracasso. A CBF se reuniu semana passada com o aspecto do Comitê de Reforma discutir uma possibilidade de adequação do calendário do futebol brasileiro aos moldes do calendário europeu. Vamos ver. O formato do grupo de trabalho foi discutir cada item, cada tema polêmico em cada reunião, né? Polêmico de calendário. E essa reunião foi a abordagem sobre o calendário europeu, adequação ou não ao calendário europeu. O debate foi muito produtivo, foi muito interessante. Se viu as questões positivas, negativas de uma adequação. E estamos caminhando. A ideia é termos em cada reunião discussões de itens polêmicos, itens que vão gerar muita discussão. Quem defende de um lado, defende do outro, mas essa é a ideia. É democratizar a discussão para a gente poder chegar ao fim desse período de grupo de trabalho com uma ideia geral, consensual do que seria um calendário ideal para o futebol brasileiro. Foi muito bom, acho que cada um deu a sua opinião. Hoje a gente, na realidade, a reunião era para saber se valia ou não a pena manter o calendário do futebol brasileiro ou adequar ao europeu, fazer igual ao europeu. Então ficou muito difícil você analisar alguma coisa, porque tem muitas coisas para se falar. Tem férias, aumento de passagem, porque se você vai para o calendário europeu, você vai jogar em dezembro, você vai jogar em janeiro. O calor é intenso, aí vem a parte médica. Estamos analisando as questões assim que o calendário brasileiro precisa endereçar, né? A questão do excesso de jogos, a questão da segurança do atleta, da qualidade do atleta, da qualidade de vida do atleta e, ao mesmo tempo, outras questões que são fundamentais para o desenvolvimento do futebol brasileiro, que é o valor internacional do futebol brasileiro, a gente poder também transmitir, inserir os clubes brasileiros no calendário internacional. Alguns assuntos que nós precisamos resolver
E a solução para esses problemas é uma boa definição de um calendário equilibrado que atenda a vários interesses, né? O Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, as datas FIFA, né? Que são as seleções jogando, horários de jogos, férias dos jogadores, períodos de pré-temporada. Quer dizer, você tem muitas complexidades, mas eu acho que a gente está conseguindo olhar de uma forma holística em todos os aspectos. Eu estou bastante estimulado que a gente vai conseguir, no final, um consenso sobre algumas coisas que são fundamentais para a gente evoluir em relação ao futebol brasileiro. É importante esse tipo de reunião, mas é como se foi colocado, né? Me parece pelo Ricardo Rocha aí. Não é tão simples assim, não. Primeiro que para você discutir uma mudança no calendário do futebol brasileiro, eu entendo que você primeiramente tem que organizar as competições. Tem muita competição, gente. Muita competição no Brasil. Por exemplo, o time aqui no nosso estado, o CRB, jogou pela Copa do Nordeste, tá certo, ficou no meio do caminho, não conseguiu superar o Sport pelos critérios da competição no último final de semana. Mas suponhamos que o CRB tivesse passado de fase. Aí agora, nesse meio de semana, já teria Copa do Brasil. Campeonato Alagoano, a partida já foi adiada. A partida que seria nesse final de semana já passou para o outro final de semana. Então, daí o que acontece? Se o CRB vai passando de fase na Copa do Nordeste, consequentemente vai prejudicando outras competições. Se não tiver uma habilidade de quem organiza essas competições para proporcionar uma condição, pelo menos razoável, uma condição sensata para que o time possa participar dessa competição ou das competições em igualdade de condição com os outros times, não dá não. Então, como é que você vai adequar o calendário do futebol brasileiro? Lá na Europa nós temos a Liga de cada país, exemplo, na Espanha, Liga Espanhola, a Copa do Rei. Só tem um período, é como se fosse a Copa do Brasil. E a Liga dos Campeões da Europa. Ou a Liga Europa para quem alcançar índice. Lá não tem, por exemplo, os estaduais. Esse é o X da questão. Vai continuar com os estaduais, com o calendário do futebol europeu aqui, ou vai acabar com os estaduais? É uma discussão muito ampla essa daí. Não é só chegar e dizer assim, nós vamos implantar os padrões do calendário europeu. Mexe com aspectos históricos e é por isso que precisa ser levado em consideração várias vertentes. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então nos clássicos. Ontem tivemos a vitória do Palmeiras em cima do Corinthians por 1-0. Vamos ver. O gol do Palmeiras saiu com o Dudu. Depois da saída atrapalhada do goleiro Cássio. Dudu, que tem 1,67 m, fez o gol da vitória do Palmeiras. Placar final, Palmeiras 1-0 em cima do Corinthians. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, falando de Copa do Nordeste. Tivemos no final de semana algumas partidas sendo realizadas e já são conhecidos os semifinalistas da competição. No sábado, o CRB jogou contra o Sport na Ilha do Retiro. Vamos dar uma olhada como foi com imagens do Esporte Interativo. Autoriza o árbitro. A saída é do CRB. Começa a decisão na Ilha do Retiro. Aí o Henrique saiu jogando com habilidade ali, o zagueirão do Sport. Tentou a ligação direta, o Túlio de Melo sobe. A bola era pro Diego Souza, ele briga com o Olívio. Leva melhor o Diego Souza, bota na frente, vai avançando. O Olívio chega e é a primeira falta do jogo pertinho da entrada da área. Autorizou, Durval vai jogar ensaiado. O Diego ajeitou, Durval bateu, o Juliano pega e manda para escanteio. Jogadinha ensaiada, porque ali, até pela posição, né, tudo indicava uma cobrança do René. Cobrança de falta, René levantou, Diego Souza no desvio por cima. Subiu Diego Souza, mas a bola sobe demais. Fica com o CRB, o Bocão tenta sair, olha o contra-ataque aí. Lúcio Maranhão, dividiu o Richelli, que desarme do Richelli, só na bola. Avança René, pé esquerdo, levanta pro Vinícius Araújo, dominou, bateu, pra fora o chute do Vinícius Araújo. Chegada pelo lado esquerdo, o René lançando, Vinícius Araújo se colocando nas costas do Gabriel. Excelente a chance que teve o Leão. E ele conquista cada vez mais o torcedor, né? Voltou e com essa entrega. Samuel Xavier fechado, passou na emendada do Vinícius Araújo. Ela passa à direita, segunda bola do Vinícius Araújo no cruzamento fechado. Foi um improviso, né? Deu uma puxada ali. A bola estava passando, foi o último recurso do Vinícius Araújo. O Sport está chegando. Diego Souza levanta, o desvio para trás, olha o toque! Gol! Não
cima do Juliano. Falta em cima do goleiro do CRB. Carlinho foi na bola do René. Recuperação gigante do René. O Richelli errou o passe. Olívio desarmando. Olha o espaço que tem o Marcos Aurélio para o contra-ataque. Jogou do outro lado para o Luigi. Lúcio Maranhão está na área. Luigi chegou. Pé direito. Passa direita assustando. Finalização do Luigi. Excelente arrancada do CRB. Começou com aquela interceptação do Olívio. Rebote. Lúcio Maranhão fez a abertura. Luigi vem de novo para cima do Samuel. Entrou na área. Pé direito. Danilo Fernandes. Mais uma vez o Luigi recebendo na ponta, cortando para o meio e arriscando para o gol. Diego Souza na entrada da área. Passou. Lá vem o René. Foi levando o René. Sport! René abrindo o placar. Lá vem Sport, foi levando Diego Souza. Com os pés, o Juliano salvou. Essa bola desvia, muda a trajetória. O Juliano já estava caindo para o outro lado. É o Ronaldo do meio da rua. Esse daí foi os melhores momentos do jogo do Sport, 1-0 em cima do CRB. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na classificação. Aliás, não temos como olhar não, né, por causa da situação da internet, mas rapidinho. Vou passar só os placares aqui desse final de semana. O Santa Cruz venceu por 1-0 o Ceará. O Santa Cruz já havia vencido o primeiro jogo por 2-1 e conquistou classificação. No outro jogo, o Bahia ficou no empate em 1-1 com o Fortaleza. O Fortaleza saiu na frente, o Bahia conseguiu o gol de empate. No primeiro jogo, o Bahia já havia vencido por 2-1 e também está classificado. O jogo do CRB com o Sport foi definido apenas na segunda partida. Por quê? Porque no primeiro jogo o CRB venceu por 2-1, porém perdeu por 1-0 a partida da volta. E o gol marcado aqui em Maceió foi suficiente para poder classificar o Sport. É o mesmo critério da Copa do Brasil. E no outro confronto, o Salgueiro, que já havia perdido o primeiro jogo por 2-0 para o Campinense, jogando em casa, ontem em Campina Grande venceu por 2-1, mas acabou não conquistando a classificação para a fase seguinte da Copa do Nordeste. Com isso, os jogos da próxima fase teremos Santa Cruz e Bahia, equipes que figuraram no mesmo grupo na primeira fase. Santa Cruz e Bahia, primeiro jogo na próxima quarta-feira, dia 13 de abril, e a segunda partida marcada para domingo, dia 17. Bahia e Santa Cruz. O Bahia decide em casa a sua classificação. E o Sport joga contra o Campinense. Primeiro jogo na Ilha do Retiro, a segunda partida em Campina Grande, no Estádio Amigão, também nas mesmas datas, dia 13 e dia 17 de abril, são os jogos da semifinal da Copa do Nordeste. A direção do CRB, depois do jogo, tomou conhecimento que o atacante Neto Baiano participou da comemoração da festa, né, da classificação do Sport. Ele é muito querido pelo torcedor do Sport. Mas depois do jogo, o atleta, ao invés de retornar para Alagoas, junto com a delegação, disse que ficaria no Recife e apareceu em fotos nas redes sociais, como essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se a gente consegue aqui, ao lado de torcedores aqui, né? Dá para ver o Neto Baiano no centro. E o Neto Baiano acompanhado ali de alguns torcedores do Sport. Me parece que estava com a long neck na mão e a direção do CRB não gostou nem um pouco da atitude. A diretoria do CRB se reuniu no final da tarde desse domingo e decidiu punir o atacante Neto Baiano em virtude das atitudes cometidas pelo atleta logo após o término do jogo contra o Sport ontem pela Copa do Nordeste. O jogador terá 30% dos seus vencimentos descontados em virtude de ações que demonstraram a falta de comprometimento com o clube, já que se preocupou mais com o carinho da torcida adversária do que mostrar respeito necessário com uma nação que sofria com uma eliminação injusta na Copa do Nordeste. O presidente do clube, Marcos Barbosa, este era um momento onde o passado do jogador pouco deveria importar, né, segundo Marcos Barbosa, já que está com os seus salários em dia e possuía todo o respeito e admiração da torcida do CRB. O presidente também aproveitou para enaltecer a postura da equipe de transmissão do canal Esporte Interativo, que prestou solidariedade à torcida do CRB, que foi tratada de forma preconceituosa pelos rubro-negros pernambucanos. O
os torcedores do esporte, alguns torcedores, né, do esporte, né, entraram em confronto com alguns grupos de torcedores do CRB que se transferiram para Recife. Inclusive, teve até tiro, para você ver como é que funciona a situação. Bom, para a gente fechar o Canal Esportes dessa segunda-feira, deixa eu pedir para o pessoal da produção colocar logo o gol da vitória do CSA ontem. O CSA jogou contra o Asa no estádio Rei Pelé e conquistou a vitória pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo zagueiro Douglas aos 8 minutos do segundo tempo e você vai ver o gol agora com essa imagem da TV Gazeta, onde nós vamos colocar para você que nos acompanha um jogo muito equilibrado e o CSA jogou o suficiente para poder conquistar mais uma vitória na Alagoana. Vamos ver. CSA, Douglas. Sendo asa, vacilou, Douglas entrou livre e encheu, mandou pro fundo da rede. Do Tom que nada pôde fazer. Pois é, você viu aí então o gol da vitória do CSA, 1-0, gol marcado por Douglas, narração do Madison Delano, o CSA vencendo e conquistando mais 3 pontos na competição. O CSA que tem 9 no hexagonal final, 9 pontos lidera, o CRB o segundo colocado com 1 jogo a menos, tem 6, em terceiro o Coruripe com 3, em quarto o Murici também com 3, em quinto o Santa Rita com 1 ponto apenas, mas tem 1 jogo a menos, e o Asa é o lanterna, está em sexto com apenas 1 ponto. Essa rodada do Campeonato Alagoano, de número 3 do hexagonal, fecha só no dia 10 de abril, com o duelo entre CRB e Santa Rita. Detalhe é que nesse meio de semana nós teremos Copa do Brasil e nós vamos trazer no decorrer da semana, já que o Coruripe amanhã enfrenta o Botafogo, o CRB vai até o Mato Grosso do Sul enfrentar o Ivilhema, né? E nós vamos trazer detalhes amanhã aqui no Canal Esportes. E para fechar aqui o programa de hoje, o quadrangular da permanência também teve 2 jogos sendo realizados neste final de semana. 0-0 CSE e 7 de setembro, o jogo foi no sábado no estádio Juca Sampaio, e ontem o Penedense meteu 3-1 no Ipanema, resultado que rebaixou o Ipanema para a segunda divisão do Campeonato Alagoano. O Ipanema é a primeira equipe rebaixada para a segunda divisão do futebol de Alagoas. CSE, 7 de setembro e Penedense permanecem com possibilidades, 8 pontos cada um. Agora a última rodada vai reservar todas as emoções aí para definir quem será o outro rebaixado desses 3, ou Penedense, ou CSE, ou 7 de setembro, estará ao lado do Ipanema na segunda divisão do futebol de Alagoas na próxima temporada. Um grande abraço para você, um ótimo início de semana, está chegando Cortando com Ariel Fernandes. Nós teremos um novo encontro ainda hoje, 1h30 da tarde, no Verdade e Informação com o Mauro Vedequim, para falar um pouco mais de esportes e principalmente dos assuntos de destaque que ganharam repercussão durante esse final de semana. Grande abraço, fique com Deus, valeu!